Olá, sejam bem-vindos à primeira videoaula sobre o curso de Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101. Bom, vamos fazer um curso abordando alguns tópicos a respeito da lei. Este mapa foi baseado na literalidade da lei, então eu peguei alguns tópicos, reuni os tópicos da lei complementar, coloquei eles de uma forma que fique fácil o entendimento e irei falar a respeito de cada um deles ao longo das videoaulas. Bom, na aula de hoje veremos alguns tópicos introdutórios. Falaremos sobre finalidade da Lei Complementar número 101, dos seus princípios, do amparo constitucional, dos seus objetivos, a abrangência e também sobre receita corrente líquida. Bom, qual é a finalidade da Lei Complementar número 101? É evitar que os entes federativos gastem mais do que arrecadam. Então vamos lá, vamos focar nessa primeira parte aqui. O foco da LRF é trazer uma limitação aos gestores públicos, aos ordenadores da despesa. E essa limitação é para que não haja endividamento, para que assim haja um controle e uma responsabilidade sobre os gastos públicos, sobre o orçamento público. Nós temos a Lei 4.320/64 e devemos entender que a LRF não veio substituir essa lei, mas sim trazer um complemento, trazendo maior responsabilização, transparência, controle, planejamento, que justamente são esses princípios contidos nela. Então, tenhamos em mente que LRF é para trazer controle sobre os entes federativos no que se refere à parte contábil, financeira e orçamentária. Sendo assim, ela vai trazer obrigações para todos os entes, seja a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Observe-se que o Distrito Federal estará inserido no conceito de Estado para os fins da LRF. Então, ela vai abordar desta maneira o Distrito Federal. Seus princípios são 4. É o PTCR. É o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. Planejamento é você traçar objetivos, certo? Tendo em vista os recursos disponíveis, os créditos disponíveis. Então, é tudo ordenado, organizado e planejado. Assim deve ser tratado o orçamento público. Para que não haja um gasto, para que não haja gasto além do que se tem para gastar, para que não haja corrupção, ainda que tenha, nos dias de hoje nós vemos no nosso país, mas imagine sem essa lei. Então essa lei veio para trazer esse maior controle, para que assim o governante não saia fazendo gastos adoidados do que vier à cabeça. Então tem que ter esse planejamento, tem que ter objetivos. Tem que ser transparente, trazendo publicidade das ações governamentais para a sociedade, para que assim a sociedade exerça um controle social sobre a administração pública, sobre os entes federativos. Então tudo que no que se refere aos orçamentos, eles são públicos, justamente por isso deve haver a publicidade deles. Além disso, deve ter o controle. A LRF vai trazer fiscalização, vai determinar prazos, vai estipular procedimentos, vai trazer limites, por exemplo, com despesas com pessoal, com gastos com servidores. Quem traz esses limites? Até quanto o Estado poderá gastar? Qual é o limite para o gasto dele no que se refere a servidor, por exemplo? Então, é isso que a LRF vai trazer, além de outros assuntos, como relatórios de gestão fiscal. A LRF vai trazer vários dispositivos, várias ferramentas para que haja o controle sobre a ação governamental, no que se refere à parte contábil, financeira e orçamentária. Assim sendo, busca-se com isso trazer responsabilização, ou seja, o ordenador das despesas deve prestar contas, os governantes devem prestar contas para a sociedade. Deve ser uma ação responsável. Cada
cada ação deve ser planejada e, além disso, deve-se ter em conta que as ações são responsabilizadas, certo? Nós temos aqui, então, vimos os princípios, a finalidade, veremos sobre o amparo constitucional. Onde se encontra a LRF na Constituição Federal? Artigo 163, certo? No artigo 1, nós temos o conceito da LRF, que estabelece normas de finanças públicas. Normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo na Constituição Federal. Por quê? Porque lá na Constituição Federal, no artigo 163, fala que lei complementar disporá sobre finanças públicas, dívida pública externa e interna, concessão de garantias, entre outros dispositivos. Então, lá na Constituição, é estabelecido que futuramente seria criada uma lei complementar que iria dispor, falar sobre esses assuntos, que ia regulamentar esses tópicos elencados na própria Constituição Federal. E quem é essa lei? É a LRF, certo? A nossa lei de responsabilidade fiscal. Então, a LRF vai trazer normas de finanças públicas voltadas para essa responsabilidade na gestão fiscal, correto? Vamos agora para os objetivos, além desses objetivos que nós vimos, que estão intrínsecos. Quais são os outros objetivos? Parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 101, diz assim: estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, ação planejada, ação transparente, prevenção de riscos e desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, cumprimento das metas. Em resumo, o que esses tópicos estão querendo falar? Que esta lei vai dispor sobre normas que limitam gastos excessivos e que protegem contra o endividamento estatal. Por quê? Porque aqui se busca ter um equilíbrio orçamentário, um equilíbrio das contas públicas. O Estado, ele não deve, a priori, gastar mais do que ele arrecada. Essa é a grande regra. Assim como você tem lá o seu serviço, o seu trabalho, imagine lá, então você ganha R$1.500, aí você quer fazer um gasto excessivo, maior do que o que você recebe. Qual que é a consequência? É o seu endividamento, é você chegar até a falir, correto? E isso não é diferente para o Estado. Então, o Estado ele deve buscar esses controles. E como ele vai exercer isso? Como ele vai fazer isso? Através do ordenamento jurídico, da lei que regulamenta as ações dos gestores públicos. Então, todos esses tópicos deverão ser levados em conta, como a ação planejada, que nós vimos nos princípios. Olha como os princípios eles estão inseridos aqui nesses tópicos, Prevenção de riscos, evitar a quebra do Estado. Então, tudo isso deve se ter em conta. Sobre a abrangência, vimos que vai abranger os entes federativos, todos eles, além disso, os 3 poderes de cada ente, e o Ministério Público, além da administração direta, indireta e das empresas estatais dependentes. Quem são essas empresas? Antes de entendermos quem são elas, vamos entender o que é a empresa controlada. Empresa controlada é uma empresa, uma organização, onde o Estado ele possui a maioria do capital social, com direito a voto e, obviamente, deve pertencer ao ente federativo, correto? Um exemplo, por exemplo, o Correio, certo? Ali no caso do Correio, o Estado ele detém a totalidade do capital social. Então, o dinheiro provém tudo do Estado. Ele quem é o detentor da empresa. E, além disso, ele tem que ter uma influência nas decisões. Por isso que deve ter esse direito a voto. Ele deve ser participante. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, a maioria do capital social é pertencente ao Estado.
correto? Se eu não me engano, na última vez que eu verifiquei, acima de 50%, 50 ponto alguma coisa. Então, constitui a maioria do capital social. E, além disso, o Estado ele possui direito a voto, né? O exemplo disso é que o chefe do Poder Executivo é quem elege o presidente da Petrobras, correto? Então, por que estamos entendendo isso? Porque a empresa controlada, ela se ramifica em empresa estatal dependente e empresa estatal independente. Vamos entender o que é a empresa estatal dependente e, com o entendimento dela, saberemos o entendimento da outra. Bom, a empresa estatal dependente é uma empresa controlada, correto? Que recebe dinheiro do Estado, do governo, dos entes, de quem a controla, para o pagamento de despesas com pessoal, despesas com custeio em geral, despesas de capital. Então, a empresa estatal dependente, por que dependente? Porque ela depende de recursos do Estado para custear as suas despesas com pessoal, custear gastos com materiais, por exemplo, né, em geral, e de capital. Então, ela depende de tudo isso. A exceção que devemos entender aqui é que não se enquadra nisso aqueles recursos que são destinados, né, que são provenientes de aumento de participação orçamentária. E o que é essa participação orçamentária? É a participação de colaboradores no processo de elaboração do orçamento, correto? Então, são os casos onde os colaboradores eles têm uma maior participação, atuação no que se refere à elaboração do orçamento da sua instituição, né? Então, nesse caso, aqueles recursos que visam esse aumento, ou seja, a maior participação na questão orçamentária, na elaboração do orçamento, isso aqui não se enquadra, correto? Mas as restantes de capital, sim. Bom, por fim, na nossa primeira aula de hoje, o último conceito que devemos entender é receita corrente líquida, RCL. Bom, o que é receita corrente líquida? Primeiro, entenda que ela é um parâmetro. Como assim um parâmetro? Imagine que você ganha R$ 1.500. E imagine que você tem os descontos em folha e tudo mais, você tem alguns pagamentos de despesas com sua casa, aluguel, digamos que você paga o total que você vai abater do seu salário é R$ 500. A receita corrente líquida é esses R$ 1.000 que sobraram, correto? Agora vamos falar no termo, da maneira que a LRF define. Ela diz que receita corrente líquida são as receitas correntes, certo? E se trata de somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, transferências correntes, entre outros. Então, a receita corrente líquida é o somatório das receitas correntes, certo? Deduzidos alguns valores, certo? Que veremos a seguir. Mas basicamente é somatório de receita corrente. Então, entenda isso. Receita corrente líquida é somatório de receita corrente. E esse somatório é realizado somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência, de análise. Por exemplo, você está em agosto, você vai analisar essas despesas desse mês, a partir de agosto, e as 11 anteriores, dos 11 meses anteriores. E você vai excluir as duplicidades, correto? Então, é isso que é a receita corrente líquida, esse somatório. É o somatório de receitas correntes que o Estado poderá utilizar para, de fato, realizar os seus gastos, né? Retirando-se aqueles valores que já estão predestinados. E quais valores são esses? São esses valores, no caso da União, aqueles valores transferidos aos estados e municípios. Então, são valores que são transferidos por determinação constitucional aos estados e municípios, certo? E também aquelas contribuições no que se refere à Seguridade Social e PIS/PASEP, certo?
Aqui está colocado os artigos, né, referente ao artigo 239 e 195 da Constituição Federal, certo? Então, essa é para a União. Para os estados, são aqueles valores, são aquelas parcelas que são destinadas aos municípios, também por determinação constitucional. E, no caso da União, estados e municípios. No caso das contribuições, valores referentes à previdência e assistência social. Além das compensações, né, entre os sistemas previdenciários. Correto? Nós temos dois. Nós temos o regime geral de previdência social e aquele regime para os servidores, o RPPS. Bom, por fim, temos DF, Amapá e Roraima, que são recursos, valores que são destinados a esses três entes, certo? Que antes eram territórios que estavam sob o domínio da União e hoje eles, de uma certa forma, a União tem que pagar despesas com o pessoal. A União que paga as despesas com o pessoal desses entes, certo? Então, os recursos destinados a esses entes, no que se refere a custeio de pessoal, são deduzidos do cálculo da receita corrente líquida, assim como os valores referentes à previdência social e assistência social, estados, no que se refere a parcelas entregues aos municípios, e transferências aos estados e municípios que possuem, mediante a determinação constitucional ou legal, certo? Então, tudo isso é deduzido, tirado do cálculo. Por fim, nós temos a Lei Candir, né, que vai se somar esses valores de receita corrente líquida. Lei Candir se refere a isenções sobre mercadorias destinadas à exportação, certo? Então, isenta essas mercadorias do pagamento de impostos. E Fundeb é o Fundo para a Educação, certo? Então, esses valores, Fundeb é o fundo destinado à educação básica. Esses valores são inseridos no conceito de receitas correntes para a finalidade de cálculo, certo? Então, eles são calculados, são somados também. E assim nós temos a receita corrente líquida. Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, escreva, deixe nos comentários. E vamos para a próxima aula.